Olha só, eu e o César Calejão, nós entrevistamos lá no DCM o professor Chico Teixeira. O professor Chico Teixeira, ele já tinha falado com o UOL, mas ele falou com mais ênfase para a gente que ele foi professor do Mauro Cid. E aí ele disse o seguinte: o ex-professor de Mauro Cid, historiador, diz por que a delação dele lhe parece estranha. Chico Teixeira falou ao DCM ao meio-dia. Vamos ver aqui o que ele conversou. O pesquisador Francisco Chico Carlos Teixeira da Silva é historiador e cientista político pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializado em levantamento sobre militares. Trabalhou no Ministério da Defesa. É formado em História e Educação pela Federal do Rio de Janeiro e realizou estudos de pós-graduação na USP e na Freie Universität Berlin, na Technische Universität Berlin e na La Sapienza, em Roma. Publicou em 2022 com Karl Schuster o livro Passageiros da Tempestade, Fascistas e Negacionistas no Tempo Presente, pela CEP Editora. Falou no programa DCM ao meio-dia que foi professor do tenente-coronel Mauro Cid, que hoje faz delação premiada e pode comprometer Bolsonaro, e sobre o vexame de Augusto Heleno na CPMI do golpe. Veja os principais trechos dessa conversa. Militares usam a imprensa para divulgar narrativas mentirosas. O equilíbrio entre parlamento e Supremo Tribunal e cortes superiores é hoje fundamental. Estamos vendo momentos nas CPIs em que aparecem uns golpistas jogando pedras nos outros dentro do mesmo acampamento, né? A primeira coisa que fica clara, e isso não pode ser delírio, é que havia apoio das Forças Armadas, havia apoio particularmente do Exército. Nesse sentido, a entrevista dada pelo general Freire Gomes, comandante do Exército no período de Bolsonaro, de que prenderia o ex-presidente se tivesse golpe, perdeu qualquer credibilidade. Já não tinha antes e agora não tem nenhuma credibilidade mesmo. Fala, querido Ricardo Alves, obrigado pela ajuda, querido. Me parece que é uma peça de propaganda que usa a grande imprensa corporativa para divulgar versões. Suas narrativas, como eles dizem hoje, militares usam a imprensa para divulgar narrativas mentirosas. A segunda coisa que está clara é que esses acampamentos já tinham essa nova língua fascista. Ele fala fascista. Esses acampamentos eram uma fonte de desequilíbrio, de perturbação da ordem constitucional. Aliás, tem uma entrevista com o Chico Teixeira aqui na Folha Democrata, tá, gente? Depois eu vou pegar o link. Aliás, eu vou pegar agora, peraí. A entrevista do Chico, vocês podem ver. Deixa eu pegar aqui só para vocês poderem acompanhar, que é muito importante para vocês acompanharem. O Gustavo Mendes estava presente comigo, mas é bacana para vocês acompanharem. O link está aí no chat, para a gente valorizar também o conteúdo aqui do nosso canal. Opa, atualizou? Atualizou aqui, peraí. Ele dá um F5 que ferrou aqui. A segunda coisa que está clara é que esses acampamentos já tinham essa nova língua fascista. Esses acampamentos eram uma fonte de desequilíbrio, de perturbação da ordem constitucional. Ficou claro que haviam terroristas que armavam bombas e que recebiam bombas dentro desses acampamentos. E me parece estranha a suposta delação do tenente-coronel Mauro Cid. Falo suposta porque eu não li o documento na íntegra. Por sinal, ninguém leu ainda. A gente só sabe o que eles querem revelar em pequenas doses. Essa suposta delação acusa o almirante Almir Garnier, o comandante da Marinha, de ter sido o único a apoiar o golpe. Isso também não é de maneira alguma convincente. Sabemos, evidentemente, que o almirante é um bolsonarista convicto e que ele organizou aquele desfile de blindados, queimando diesel, que chegou ao comando da Marinha. Parece muito mais claro que é uma tentativa de Cid de salvar o que pode ser salvo do incêndio. Ele não acusa aqueles generais palacianos, como Augusto Heleno, General Ramos, Braga Neto e Paulo Sérgio. Quando eu estive no Ministério da Defesa, ele esteve em 2012, eles falavam uma coisa bem interessante. É mais fácil a Marinha do Brasil fazer um acordo com a Marinha da Argentina do que com o Exército do Brasil. Eu já disse algumas vezes, existe até uma materialidade histórica em cima disso. Quando Getúlio se matou, aquele imbróglio todo que envolveu Carlos Luz, Café Filho e Lacerda na década de 1950. Na revolta da Chibata, abolida a escravidão, eles continuavam com a Chibata, a Marinha.
sempre foi uma força muito pouco republicana e muito conservadora. Outras pesquisas sobre militares, isso aqui que ele fala é bem interessante. O coronel Marcelo Pimentel, que está na reserva, e o Piero Larner são excelentes pesquisadores e têm contribuído enormemente para o esclarecimento da questão militar hoje no Brasil. Eu agora terminei um livro com a professora Maria Aparecida de Aquino, da USP, que será publicado. Fiz uma caracterização do conjunto das pessoas que estudam militares no Brasil hoje. E eu fiz isso em 2 grupos. Um grupo que eu chamo de institucionalistas. Para eles, o objeto central da discussão é sobre a instituição militar. Tanto Marcelo Pimentel quanto Piero têm essa visão institucionalista de que a instituição é dotada de uma inteligência global que organiza tudo, chega até o limite de organizar as suas próprias derrotas. O Hélio Gaspari também é desse grupo. É o partido militar, segundo ele. Todo o resto, nós cidadãos e até figuras lastimáveis como Bolsonaro, somos só marionetes nessa tese. Eu não concordo. Fico mais com um grupo societário, que vê na sociedade, na dinâmica na luta dos grupos sociais, das classes sociais, aquilo que determina a história. Inclusive a composição das Forças Armadas e como essas Forças Armadas participam da política. Chamo a atenção para uma coisa que ao longo do meu período no Ministério da Defesa sempre me irritou, que é essa posição já tomada no primeiro ano no primeiro governo Lula pelos comandantes militares. Eles contrataram cursos de MBA na Fundação Getúlio Vargas para serem acoplados de forma obrigatória nos cursos de Estado-Maior do Exército e da Marinha. Esses professores da FGV passavam uma visão de uma doutrina ultraliberal contrária aos programas fundamentais do governo, como o Bolsa Família e o Fome Zero, a favor do Estado mínimo. Tento mostrar que a questão militar, como uma questão societária, não é corporativa, internista, institucional exclusiva das Forças Armadas. Tanto que tinha civil à beça nessa briga toda, gente. Vamos lá. O vexame de Heleno. A gente deu gostosas risadas do Augusto Heleno na CPMI, mas ele é um cara que está presente no cenário nacional desde a ditadura militar como ajudante de ordens do Silvio Frota. Ele viu o golpe lá atrás e participou dos golpes mais atuais. Fala, Luiz Mior, ansiosa para ver quem o Lula indicará para a PGR. Tomara que não ocorra nada de errado com o Lula após a cirurgia. Não vai acontecer não, minha querida. Está se recuperando super bem. Ele viu o golpe lá atrás e participou dos golpes mais atuais. Heleno foi o cara que incitou o antipetismo contra Dilma Rousseff. Com essa ida, estou achando que ele não vai poder escapar muito não, e nem o Braga Neto. Conversei com o presidente da CPMI e com alguns deputados que fazem parte. Ficamos procurando o que iria irritar mais o Augusto Heleno. Lembramos da tentativa de golpe de Silvio Frota em 1977. Acho que na década de 1940, as exigências para entrada no Exército eram muito fracas, muito frouxas, porque eu acho que o Heleno não tem nem altura para servir o Exército, a não ser que ele tenha encolhido. Pessoas encolhem ao longo da história. Na CPMI, Augusto Heleno tentou muito fortemente e não conseguiu desacreditar o Cid. Tentou mostrar o Cid como sendo mentiroso, dizia que ele foi picado pela mosca azul e que não se sentava na mesa com Bolsonaro. Mauro Cid pode até não se sentar na mesa, mas ele não é surdo e ele está servindo de testemunha. O Cid ouvia o que o Bolsonaro estava fazendo. Gente, 120 pessoas aqui nos assistindo, 130. Vamos pingar aí R$1, R$2, como o Ricardo fez. Faltam 48 pila, gente. Vamos lá. Cid foi o meu aluno. Mauro Cid foi meu aluno, um excelente aluno, muito competente e inteligente. Foi o meu aluno durante 2 semestres em Teoria de Guerra e da Paz, além de metodologia de pesquisa. Teve nota máxima nas 2 disciplinas, mas não tenho culpa pelo que ele fez no governo Bolsonaro. Cid fez doutorado sobre utilização das forças brasileiras no Haiti e fez uma tese de alto nível que não é ruim, não. Por isso é bom saber, estamos lidando com essa pessoa. Além de tudo, ele é oficial das Forças Especiais. É filho do general Lorena Cid. Por tudo isso, destruiu o moral dele quando resolveu fazer uma delação premiada. E eu comentei isso com alguns generais. Não se pode generalizar, mas caras com formação como a dele têm que ser resistentes a isso. Eu adoro dar aulas na UFRJ, mas eu não estou disposto a morrer pela UFRJ. Os militares
têm que estar dispostos a morrer pelo Brasil. Isso é uma diferença de nós diante deles. Agora, me parece que aconteceu alguma coisa na prisão. O general Lorena Cid aparecia então como um pai zeloso e preocupado, que falava o tempo todo para o exército pedindo a liberdade do filho tenente coronel. Favreto para o STJ, eu apoio, boa. O ministro Alexandre de Moraes até requisitou o telefone do pai, que foi pego. O que estava lá nunca mais apareceu, né? Que agora tá virando notícia, gente. Importante aqui essa observação do Chico. Sumiram as tais transcrições do telefone do general Lorena Cid. Em compensação, apareceu a delação do filho do Cid. O elemento mais crucial não é a falsificação no cartão de vacinação, não é o recibo das joias, mas as conversas sobre golpe de Estado com generais do alto comando, com políticos, com o então presidente da República. Isso é o conteúdo que se esperava, supostamente, do telefone do general Lorena Cid, que saiu dos holofotes. A grande imprensa esqueceu disso e imediatamente apareceu a delação do Mauro. Parece uma operação passa-pano funcionando, meus queridos e minhas queridas. E é isso aí, essa entrevista com o Chico Teixeira foi excelente lá na quinta-feira. E estou trazendo para vocês aí até para gerar um recorte, para gerar uma informação.